agradecendo a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras e também de todo o público que participa hoje junto conosco. É um prazer muito grande, principalmente quando recebemos nesta casa os nossos mestres. Os nossos mestres, os mestres dos nossos filhos e, com certeza, os mestres dos nossos netos. Então, para nós é uma alegria muito grande, principalmente quando esta casa, que é a casa do povo, recebe uma classe tão importante dentro da sociedade. E para dar início ao nosso trabalho, solicito, então, da vereadora Célia, a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Salmos 117. Louvai o Senhor todos os povos, exaltai-o todas as nações. Grande é o seu amor para conosco, e a sua fidelidade permanece para sempre. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão ordinária do dia 2 de fevereiro de 2015, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para ser impugnada ou não. Nada constante, declaro a mesma aprovada. Dando sequência, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ilustríssimo senhor Mário César Marcondes, presidente da Câmara de Vereadores. Vimos solicitar a Vossa Excelência e demais vereadores um momento no final da reunião do dia de hoje, 9 de fevereiro de 2015, para que possamos nos pronunciar a respeito da mobilização dos profissionais da educação paranaense. Informamos ainda que a palavra será usada pela professora Cláudia Cristine Berter. Atenciosamente, Cláudia Cristina Berter, membro da Comissão de Greve. Projeto de Lei número 004/2015. Iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 002, de 28 de janeiro de 2015, que estabelece obrigações às instituições que praticam serviços de natureza bancária em relação aos seus usuários. Mensagem 002/2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e aos demais representantes do Poder Legislativo o presente projeto, que estabelece obrigações às instituições que praticam serviço de natureza bancária em relação aos seus usuários, com a finalidade de melhorar os serviços prestados pelos estabelecimentos supra e o bem-estar do consumidor. Molda-se a presente proposta a necessidade de regulamentação e efetiva fiscalização por parte dos órgãos reguladores, visando a segurança jurídica do consumidor e usuários dos serviços abarcados pelo presente projeto. O maior objetivo dessa proposta é o bem-estar e os bons serviços prestados para a coletividade pelas instituições bancárias. Com anseio, espera-se total apoio dos novos vereadores à presente proposta, até porque a modernização e a maior abrangência do presente projeto em relação à Lei 1317 de 2001 é necessária para a atuação e efetividade na qualidade do serviço de natureza bancária do nosso município. Conste-se que esse projeto moderno e completo foi desenvolvido com o apoio do PROCON estadual, o qual contribuiu com as formas de aplicação de multa que constam no anexo 1 do presente projeto. Sem mais para o momento, externo a Vossa Excelência meus protestos de estima e apreço extensivos aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Indicações número 063 a 087. Iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes: implantação de rede de esgoto nos bairros Área 3 e Jardim Progresso, colocação de postes com luminária na rua projetada ao lado do CETEMAN, que liga a rua Rio Iguaçu na Área 3 e rua Charqueada no bairro Água Verde. Estudo através da Comissão de Trânsito para melhorar o acesso de veículos na entrada e saída do Conjunto São Francisco de Assis. Passeio para pedestres nos dois lados da rua Guarapuava, no bairro São Félix. Extensão da rede de energia elétrica e a colocação de 2 postes com luminária na rua América, no Jardim São Félix. Recape com lama asfáltica na rua Alcatraz, no bairro São Félix. Instalação de semáforos de 3 tempos para veículos e semáforo para pedestres no cruzamento das Avenidas Paraná com Chanceler Horácio Laffer, esquina do Hospital Dr. Feitosa.
Colocação de asfalto frio na rua São Jorge, no bairro Bom Jesus. Construção de passeio para pedestres na rua conhecida como Ipiranga, localizada no bairro Triângulo. Construção de um centro poliesportivo na área perdida que se encontra ao lado do aeroporto. Área esta denominada Campo do Joia, na área 3. Construção de galerias de água pluviais nas ruas da Vila Rural, Brilho do Sol. Patrulhamento e cascalhamento na estrada da fazenda, localizada entre os bairros Jardim São Rafael e Jardim São Félix. Colocação de 2 luminárias com lâmpadas nos postes localizados na Vila Rural, Rua Brilho do Sol, uma em frente ao número 461 e outra ao lado do número 461. Construção de uma passarela sobre a PR-160 na localidade do Triângulo, para facilitar a travessia dos alunos que frequentam a Escola Municipal Santos Dumont. Estudo para que seja transformado em área de lazer o terreno que está localizado ao lado da Igreja Católica no bairro São Francisco, na Rua Bom Retiro, número 28. Transferindo também para aquele local os aparelhos da academia ao ar livre que hoje se encontram no terreno do centro comunitário. Estudo para que seja feita uma quadra de futebol de areia no terreno localizado na Travessa Romênia, número 40, bairro São Francisco. Lombado na Alameda Oswaldo Cruz, próximo à Igreja Assembleia de Deus, no bairro São Roque. Realização de patrulhamento e cascalhamento e construção de galeria para fazer captação de água das chuvas na Travessa Rio Bonito, no bairro Água Verde, área 7. Limpeza de bueiros na rua Campina Alta, em frente ao número 11, e outro em frente ao número 70, no bairro área 2. Realização de roçada, limpeza e retirada de parte do barranco existente no local para que seja feito passeio de pedestre na continuação da Rua dos Incas, no bairro Bonavila. Realização de recape com lama asfáltica na rua Tapuias, no bairro BNH. Serviço de roçada e limpeza na praça localizada na Rua dos Incas, no bairro Bonavila. Tapa-buraco na Rua do Recanto, em frente ao número 85, no bairro área 2. Tapa-buraco na Rua dos Franças, em frente ao número 36, no bairro área 2. Tapa-buraco na Rua Campina Alta, em frente ao número 187, no bairro área 2. Indicações número 088 a 092, barra 2015. Iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica ao senhor prefeito que determina os órgãos competentes. Limpeza de bueiros entupidos em toda a extensão da rua Joaquim Batista Ribeiro, centro, principalmente em frente aos números 131 e 151. Tapa-buraco na rua Manuel Ribas, centro, quase em frente ao número 425. Capina e roçada no mato existente em torno da academia ao ar livre na rua Rio Iguaçu, bairro área 3. Recape de lama asfáltica na rua Imbuia, bairro área 1. Capina e roçada no mato existente na rua Nova Esperança, esquina com a rua Ribeirão, no bairro área 2. Indicações número 093 a 101, barra 2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determina os órgãos competentes. Operação tapa-buraco em piso com calçamento poliédrico, na rua 4, no bairro São Luís. Instalação da lombada na rua Arthur Bernardes, próximo à esquina da rua Getúlio Vargas, ou do número 398, no bairro Centro. Operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro área 2. Recape asfáltico nas ruas Prata, Rua José Lacerda, Rua Arapoti, Rua 4 de Maio, Rua Salto Aparado, Rua Socimbra, Rua Coriúva, Rua Vila Preta, Rua Assungui, no bairro área 2. Serviço de limpeza de bueiros na rua Professor Alice Mercer Bittencourt, no bairro área 2. Serviço de pintura de lombada na Marginal dos Trabalhadores, próximo ao posto de gasolina, no bairro área 2. Serviço de pintura de faixa de pedestre na rua Bandeiras, cruzamento com a Avenida Marechal Floriano Peixoto, especificamente sentido na calçada ao Mercado Bar, em direção de quem vai para a igreja, exatamente na entrada do bairro Jardim Bandeirantes. Extensão de energia elétrica colocando um poste com iluminação no final da rua Moinho Velho, no bairro área 2. Operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro área 1. Indicações números 102 a 105, barra 2015, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine os órgãos competentes. Limpeza de calçadas e poda de árvores na rua Campo Grande, bairro São Jorge. Reparo da caixa de coleta de águas pluviais no bairro Braulio Jorge Mateus, em frente à oficina do Eric, próximo à rua Imbuia.
Recap com lama asfáltica na rua Jorge Schemberger, centro. Operação tapa-buraco na rua Gralha Azul, esquina com a rua Rosas de Ouro, Vila Cristina. Indicações número 106 a 111. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Aquisição de gerador de energia para a Casa da Cultura. Operação tapa-buracos na rua Tamarana, Jardim Alvorada. Pavimentação com lama asfáltica na rua Jussara, Jardim Alvorada. Pavimentação com lama asfáltica na rua Santa Helena, Jardim Alvorada. Pavimentação com lama asfáltica na rua Palmeira, Jardim Alvorada. Operação no sentido de conter e sanar o problema de desmoronamento na rua Pastor Braulio Jorge Mateus, na Vila Cristina. Indicação número 112, iniciativa do vereador Luiz Carlos dos Santos Martins, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes a instalação de redutor de velocidade do tipo lombada na rua Londrina, na altura do número 485. Indicações número 113 a 117, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de reconstrução do meio-fio na rua Cerradinho, no bairro Área 2. Serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Mirandinha, no bairro Área 2. Serviço de manutenção das manilhas na rua Canaã, no bairro Área 6. Serviço de limpeza nos terrenos da rua Rio Araguaia, no bairro Área 7. Serviço de limpeza do terreno ao lado do número 228, na rua Santa Efigênia, no bairro Bela Vista. Indicações número 118 a 121. Iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Abertura de bueiro na rua Campina Alta, próximo ao número 410. E a panificadora do Tony, bairro Parque Limeira, área 2. Construção de uma lombada na rua Professora Alice Mercer Bittencourt, antiga rua Ventania, próximo ao número 91, no bairro Parque Limeira, área 2. Limpeza ao redor do centro comunitário da Vila Esperança, na rua Ilhéus, número 50, no bairro Vila Esperança. Operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Ilhéus, no bairro Vila Esperança. Requerimento número 006, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer ao senhor prefeito municipal as seguintes informações. Baseado no orçamento 2015, qual a previsão para iniciar a reforma da quadra de esportes na área 2? Informar se esse tipo de terreno é de propriedade do Estado, do Paraná ou do município. Se for do Estado, enviar cópia do termo de concessão. Requerimento número 007/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer ao senhor prefeito municipal, referente ao mamógrafo recebido em doação pela Provopar, as seguintes informações. Enviar cópia do termo de transferência da Provopar para a Prefeitura Municipal. Enviar cópia do registro de controle patrimonial do município. Informar onde se encontra este aparelho e se está sendo usado. No caso de uma transferência, informar qual foi o destino e qual órgão recebedor. Enviando toda a documentação pertinente a esta transferência, tais como registro de baixa de controle patrimonial, lei que autorizou essa transferência, documento da transferência. Requerimento número 008/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer ao senhor prefeito municipal, com base na relação de servidores salários referente a janeiro de 2015, no portal de transparência, as seguintes informações. Esclarecer os salários brutos nos seguintes secretários. Assistência social, R$ 12.026,85. Esporte e Cultura, R$ 12.026,85. Trabalho e Indústria Convencional, R$ 11.778,19. Quanto à remuneração oficial, é de R$ 8.965,30. Se for o caso, encaminhar cópia da lei que autoriza o acréscimo da remuneração, informada dos citados cargos, justificativa a que autoriza o acréscimo da remuneração informada dos citados cargos. Requerimento número 009/2015. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer ao senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Quantas casas-lares e abrigos existentes no município? Quantos servidores prestam serviços nesses estabelecimentos? Quantos comissionados e quantos efetivos? Encaminhar nome e função de cada servidor. Quais desses servidores atuam como mãe social? Qual é a carga horária de cada mãe social? Existe algum sistema de revezamento entre as mães sociais dentro de uma mesma casa-lar? Caso positivo, informar de em quanto tempo isto acontece. É concedido às mães sociais o direito de folgas e horas extras? Existe previsão para a contratação de novas mães sociais?
É só, senhor presidente. O projeto de lei 004/2015 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito da primeira secretária a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento número 006/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações. Baseado na Lei Orçamentária Anual 2015. Primeiro, qual a previsão para iniciar a reforma da quadra de esporte na área 2? Segundo, informar se este terreno é de propriedade do Estado do Paraná ou do município. Terceiro, se for do Estado, enviar cópia do termo de concessão. Está em discussão o requerimento 06/2015. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 006. Requerimento 007/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal referente ao mamógrafo recebido em doação pela Provopar as seguintes informações. Enviar cópia do termo de transferência, ofício da Provopar para a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. 2. Enviar cópia do registro no controle patrimonial do município. 3. Informar onde se encontra este aparelho e se está sendo usado. 4. No caso de uma transferência, informar qual foi o destino e qual órgão recebedor, enviando toda a documentação pertinente a esta transferência, tais como registro da baixa no controle patrimonial, lei que autorizou essa transferência e documentação da transferência. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 007. Requerimento 008/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal, com base na relação de servidores, salários, janeiro 2015, do portal de transparência, as seguintes informações. Primeiro, esclarecer os salários brutos dos seguintes secretários. Assistência Social, R$ 12.026,85. Esporte e Cultura, R$ 12.026,85. E do Trabalho e Indústria Convencional, R$ 11.778,19. Quando a remuneração oficial é de R$ 8.965,30. 2. Se for o caso, encaminhar cópia da lei que autoriza o acréscimo na remuneração informada dos citados cargos. Justificativa à Constituição Federal de 1988, que determina no seu artigo 39, parágrafo 4º, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 10 e 11, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, para o bom andamento da coisa pública, existe a necessidade do acompanhamento e fiscalização do Poder Legislativo dos atos do Poder Executivo. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 08/2015. Requerimento 009/2015. Autoria do vereador Everton Fernando Soares. Requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe a esta Casa de Leis. Primeiro, quantas casas lares e abrigos existem no município? 2. Quantos servidores prestam serviços nesses estabelecimentos?
Quantos comissionados e quantos efetivos? Encaminhar nome e função de cada servidor. Terceiro, quais desses servidores atuam como mãe social? Quarto, qual é a carga horária de cada mãe social? Quinto, existe algum sistema de revezamento entre as mães sociais dentro de uma mesma casa-lar? Caso positivo, informar de quanto em quanto tempo isso acontece. Sexto, é concedido às mães sociais o direito de folgas e horas extras? Existe previsão para a contratação de novas mães sociais? Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 09/2015. É só, senhor presidente. Só para informar que nós acabamos de votar os requerimentos, não estamos aprovando nenhum projeto de lei, simplesmente são informações que o vereador está pedindo ao Executivo para que assim ele possa fazer a sua fiscalização. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para o uso da palavra livre por 8 minutos. Inscritos, vereador Rubens Benck, Carlos Roberto Ramos e Marcos William. Faz uso da palavra o vereador Rubens Benck. Pedir para fazer uma cópia que a gente legisla, né? Bem letra escura. Senhor presidente, nobres pares, aos professores aqui presentes, vou fazer uso da palavra nesse dia para fins de dar conhecimento à população de Telêmaco Borba, especialmente aos moradores da rua Pastor Braulio Jorge Mateus. Inclusive fizemos ofício pedindo providências numa situação em que coloca os moradores ali da vila em situação periclitante. Inclusive quero até parabenizar o vereador Toto também, que fez a indicação número 111 da mesma questão. E tem esta situação, que lá tirar fotografia e permanecer perto lá quando as máquinas estão trabalhando é muito bom. Mas as máquinas trabalharam ontem. Hoje já não estavam mais trabalhando. Sexta-feira. Hoje já não estão mais trabalhando. Então, a população está numa situação de perigo. Então, vamos pedir que o secretário tenha um carinho especial sobre isso daí. Então, o ofício foi encaminhado dia 2 de fevereiro. Situação gravíssima. Permita uma parte? Sim, não, vereador, é triste, é lamentável. Sabemos da situação dos moradores, não é só da Vila Cristina, Vila Esperança, e vários bairros ali na região. Hoje, segunda-feira, é um serviço essencial, um serviço prioridade. O povo está precisando, daqui a pouco aquela rua vai desmoronar, e eu acredito que a população não merece. Eu acredito que nós, como representantes do povo, temos que cobrar sim. E peço ao secretário, por favor, olhe lá. Hoje ainda tem a rua, amanhã não tem mais. Então sabemos do pedido do nobre vereador, tivemos lá presente, os funcionários estavam trabalhando na sexta-feira, hoje já não estavam mais. Infelizmente é uma vergonha. Muito obrigado pela parte. Então, esta é a situação. A população merece respeito. A população paga IPTU, a população paga os impostos e merece o respeito da administração pública. E o carinho. Nós não queremos que se perca uma vida. Nós estamos fazendo isso daí numa previdência, por exemplo, uma prevenção para que não aconteça um caso fatídico. Nós temos também aqui uma situação na rua Campo Grande, no bairro São Jorge, que faz mais de 20 dias que pedimos uma coleta de galhos lá e agora o matagal está tomando conta. Nós temos também uma situação muito grave. O presidente de bairro da área 2, senhor Michel,
é um lutador incansável. E nós temos lá na rua Serrinha 2 bueiros, que cada chuva que dá, a população é uma lástima. Acho que todos os vereadores foram procurados por isso daí. Inclusive, o meu assessor, o senhor Nilton, está aguardando uma visita lá com um funcionário da prefeitura para ver se consegue remanejar isso daí. Então, nós não esquecemos, desde o final do ano passado, nós estamos pedindo isso daí e estamos lutando incansavelmente sobre isso daí. O vereador Carlão fez um requerimento brilhante. Vereador, a área 2, a quadra da área 2, já está, desde o ano passado, o Michel vem, liga e diz, vereador Rubens Bem que está entrando cobra no postinho. Limparam o postinho e não limparam a área 2, minha gente. Então, essas situações é que deixa a gente triste. A administração pública peca por isso daí. Daí vem o secretário e diz assim, mas corta o mato, daqui a 15 dias chove e cresce de novo, mas o mato é para crescer. Então, nós temos que ter organização e organograma. São situações que nós temos nisso daqui. Então, estas são as minhas colocações. Nós temos mais 2 projetos que vão entrar semana que vem. Já concluo, senhor presidente. Então, que será a malfajada suplementação da UPA. Nós temos uns posicionamentos e vamos ter que estudar. E tem mais um projeto que está para sair, foi licitado, que chegou ao meu conhecimento, senhoras e senhores, que estaremos fazendo requerimento. É a quadra, ali a concha acústica. Pasmem, senhores, fizeram licitação pela metade. Vou pedir esclarecimentos à administração pública. Porque se isso for verdadeiro, é caso de polícia. Começar uma obra que, como tantas, Hospital Regional, a UPA, que começa com um valor, e depois no Brasil tem uma cultura que diz o seguinte, existe aditivos, que é 25%, 50%. Dinheiro público não é lixo. Portanto, nós temos que cuidar e cuidar bem. Quero me solidarizar com os professores, inclusive quem é marido, pai, filho de professor, irmã de professora, sabe o que essa classe passa. Que não é só da aula. Daí tem as provas, tem o planejamento, são sábados, domingos, à noite. Isso não tem hora extra. Mas para cortar salário, cortar benefícios dos professores é muito fácil. É só meter a caneta e fazer um decreto. O duro é vocês conseguirem reverter isso. Vão à luta, que Deus abençoe vocês e que esta Casa de Leis vai dar oportunidade para vocês estarem se manifestando, o senhor presidente também, se solidarizar com vocês nesse movimento. Meu muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes aqui presentes em mais uma sessão desta casa. Sejam bem-vindos. Gostaria de vê-los aqui de forma diferenciada, prestigiando o trabalho de cada representante do povo de Telêmaco Borba, aqueles que foi votado e conduzido a uma cadeira nesta casa. Mas, infelizmente, a presença, principalmente da maioria dos senhores e das senhoras, não é de uma forma realmente alegre, feliz, hoje nesta casa, pelo que está acontecendo. Eu, na sequência, quero me reportar a respeito do assunto, mas antes, devido ao meu tempo, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito de alguns requerimentos que estou dando entrada e foi aprovado na tarde de hoje. Conforme já lido pelo secretário,
no início desta sessão, nós entramos com pedido de informação, com o requerimento de número 008/2015, aonde peço ao senhor prefeito municipal a informação ou esclarecimento sobre salários brutos dos seguintes secretários: assistência social, esporte e cultura, no valor de R$ 12.026,85, e do trabalho e indústria convencional, R$ 11.778. Por que estamos requerendo e solicitando estas informações do Executivo Municipal? Pedindo também que encaminhe a nós cópia da lei que autoriza o acréscimo na remuneração informada dos citados cargos. A Constituição Federal de 88 determina no seu artigo 39, inciso 4º, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vetado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outras espécies, obedecendo, em qualquer caso, o disposto do artigo 37, incluído pela emenda constitucional de número 19 de 1988. Quando, no nosso trabalho de fiscalização, buscamos o portal de transparência, constatamos que o salário desses servidores está aquém do que deveria receber. E como nós, vereadores, a única forma de sabermos realmente como é que se acontece, de que forma aconteceu através de um requerimento, aonde o senhor prefeito municipal tem que responder dentro de 15 dias, tendo aí mais 15 dias para se reportar se for necessário, mas é na forma da lei. Se assim não o fizer, acaba tendo alguma represália por parte da lei com relação à improbidade administrativa. Então é esse que nós estamos fazendo, alguns requerimentos. É um dos motivos que entramos pedindo essa informação, como na semana passada solicitamos também dele a questão do plano diretor. Estamos aguardando a resposta dentro desse período regimental, dentro da lei que concede a ele, para que ele possa nos responder. Cada um nesta casa que tem assento sabe perfeitamente do que nós fazemos no dia a dia, buscando informação, buscando realmente ter a consciência de ter o trabalho de fiscalizar dentro daquilo que nos foi imbuído na nossa cidade através da votação. Portanto, além desse requerimento, senhores vereadores, nobres vereadoras, também fizemos um outro requerimento. Através do requerimento 007/2015, estamos pedindo também informação sobre mamógrafo recebido em doação pela Provopar. É uma coisa que realmente nos espanta e muito. Nós vamos, a partir de hoje, buscar a fundo, porque ouvimos falar desse mamógrafo que já veio da administração passada, passou para essa, e de repente, aquilo que poderia ser essencial, que é recebido da Provopar para Telêmaco Borba, simplesmente desapareceu. Desapareceu, senhores e senhoras. A informação que nós temos. Mamógrafo ficou um bom tempo em um setor aqui da prefeitura. E, por último, pergunta-se para um, pergunta-se para outro, e a informação que nós temos é de que esse mamógrafo acabando indo para uma outra localidade, está sendo usado em uma outra localidade. E Telêmaco Borba? Será que não serviria para as nossas senhoras que aqui estão? Depois de ouvirmos falar do câncer que mata, ceifa vidas das mulheres, das nossas crianças, será que não serviria para cá? Então, essa pergunta nós estamos fazendo agora,
para o Executivo Municipal e aguardando a resposta a partir de hoje, dentro daquilo regimental, que é a lei de 15 dias e mais 15 se for necessário. Mas espero que essa resposta não seja dada, não em 15 dias, mas em 5 dias. Portanto, meus amigos, senhoras vereadoras, realmente são situações que nos debatemos no dia a dia. Sei que não tenho mais tempo, meu tempo já está esgotado, vou encerrar minhas palavras. O senhor tem 1 minuto ainda, vereador. Pois não. Mas, de qualquer forma, venho me solidarizar com os nossos professores, com a classe dos professores. E solicito que a nossa secretária, a primeira secretária, me faça a inscrição para que eu possa, na sequência, fazer uso da palavra livre. Portanto, muito obrigado. Ou melhor, da palavra, da explicação pessoal. Faz uso da palavra agora o vereador Marcos William de Oliveira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Público tão seleto que nos dá o prazer da companhia nessa tarde, início de noite. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor presidente, eu vendo essas pessoas profissionais tão importantes na formação do cidadão, não podia deixar de fazer uso dessa palavra. Eu ouvi, na abertura da semana pedagógica, que aconteceu quarta-feira passada, se não me falha a memória, nosso prefeito fez uma boa colocação. Ele falou uma verdade, que os professores estão para dar o ensinamento, porém, eles estão dando educação e ensinamento. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas crianças não estão recebendo a educação, muitas das vezes em casa, às vezes por faltar uma figura de pai, às vezes por faltar uma figura de mãe. Os professores, as professoras e os professores, que nós temos também professores do sexo masculino, estão fazendo esse trabalho, e com excelência. Eu fui aluno, posso ver aqui várias professoras que eu tive o prazer de aprender com elas, levar uns puxão de orelha delas também, porque a gente precisa, né? A própria Bíblia diz que no coração da criança existe astutícia. Então tem que corrigir mesmo, às vezes com um puxãozinho de orelha, hoje não pode mais, né? Mas com uma palavra, com uma exortação. E eu aprendi muito com isso. Hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, a minha família e aos professores, eu sou graduado em Engenharia Química, sou formado, estudei em vários colégios aqui dessa cidade, várias escolas, e amanhã, coincidentemente, estarei indo a Curitiba, num compromisso, na parte da manhã, e quero já compartilhando, infelizmente eu não posso falar nome aqui, porque eu estaria quebrando uma regra do nosso regimento interno, mas compartilhando com pessoas importantes que colaboraram para o meu crescimento. Sei que amanhã vocês vão estar num manifesto lá em Curitiba, na Assembleia Legislativa. A partir das 2h30 se inicia a sessão ordinária deles lá. E eu quero resolver todos os meus problemas, compromissos que eu tenho lá em Curitiba na parte da manhã, e estarei sim junto com vocês, se Deus quiser e permitir, lá, para estar somando forças, dizer que eu represento vocês. Estarei visitando o meu deputado estadual, Felipe Francischini, juntamente também com o delegado Francischini, deputado federal eleito, porém que hoje ocupa a Secretaria de Segurança Pública do Estado, e está fazendo excelente trabalho. Talvez os senhores já puderam ver ele em alguma propaganda, em algum jornal, fazendo trabalhos em sentido à repreensão da criminalidade. Então vou estar amanhã lá também falando com o delegado Francischini, atual secretário de Segurança Pública do Estado. E 10 horas eu tenho uma reunião
no gabinete com o Felipe Francischini, que vai estar lá para ouvir vocês. Eu vou estar sentadinho junto com vocês lá, e ele vai estar lá no plenário, assim como eu estou falando hoje, ele vai estar lá amanhã. E eu vou pedir para ele estar intercedendo também junto ao governo do estado, para que o direito de vocês adquirido. Vocês não estão pedindo um favor. Eu tenho uma tia que é professora de educação física. Vocês não estão pedindo nada que não é direito de vocês. Vocês estão batalhando pelo que é justo, que é direito do trabalhador, que é direito de vocês. Então eu, vereador Marcos William, quero estar presente e sou companheiro de cada um das senhoras e dos senhores na luta dos seus direitos. E, se Deus quiser, nós vamos ter vitória nesse pleito. Então eu quero agradecer, senhor presidente, a oportunidade que o senhor me concedeu, e agradecer a cada um de vocês que nos dão o privilégio de nos assistir, nos acompanhar nessa tarde. Meu muito obrigado, agradeço a Deus. Faz uso da palavra agora o nobre vereador Hélio César Alves dos Santos. Só gostaria de pedir às pessoas que estão assistindo a nossa reunião, para que no final vamos ouvir vocês, e vocês podem fazer os manifestos de vocês. Então o regimento interno não permite, então com muito carinho, com muita delicadeza, eu gostaria de pedir isso a vocês. Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, vereadoras, amigos e amigas que se fazem presente, presidente de bairro, a nossa imprensa, a escrita e a falada sempre presente. É um prazer de ter os senhores e as senhoras aqui. Primeiro, senhores vereadores, eu quero fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, que hoje na parte da manhã estivemos no bairro Santa Rita, fazendo uma limpeza ali, na entrada da rua Maceió, em cima da ponte ali, que estava... Tiraram uns 4, 5 caminhões de areia ali. Os moradores ali têm uma dificuldade de passar, quando vem trazer os alunos para a escola, a ponte, bem a verdade, a água fica acima da ponte, não fica para baixo da ponte. E hoje eles tiveram, quero aqui agradecer aos maquinistas que esteve lá, todos os funcionários que fizeram o serviço ali. Deus abençoe cada um de vocês. Senhores vereadores, eu só vim usar essa tribuna aqui hoje em duas situações. Primeiro, falar que a respeito do bairro Jardim União, é uma luta encampada dos 13 vereadores, que é água e luz para aquele povo ali. São 70 famílias com poste e um relógio de água. Ali, como foi dito aqui, é uma rede de pegar passarinho. Se uma casa daquela ali pegar fogo, olha, a gente não pode nem pensar da tragédia que pode acontecer. Então, nós vereadores, no dia 23 de 1 de 2015, nós protocolamos aqui na promotoria o pedido que olhasse, com atenção, para a promotoria, junto com a Câmara de Vereadores, o Executivo e o Judiciário, para estar fortalecendo. Porque ali tem morador que tem 30, 40 anos ali, toda a vida, senhores vereadores, enganando aquele povo ali. Mentiras, sabe? Indo lá, levando falsas promessas, muitos para ganhar votos, senhores vereadores. Tem a cara de pau que aparece na época da eleição, senhores e senhoras vereadoras, para buscar o voto e mente para aquele povo ali. Não só aquele povo. Vários lugares da nossa cidade tem isso aí, senhores vereadores. O povo tem que ficar esperto, é a mesma coisa dos deputados, que só vem buscar os votos aqui. Mesma coisa do prefeito, vereador, que só vai na época de buscar os votos e depois some, desaparece. Promete que vai fazer escola, fazer creche, fazer asfalto. Sabe, senhores? Então, eu acho que nós vereadores, estamos fazendo a nossa parte aqui, Estamos junto com o nosso prefeito aí, muita coisa saiu, muita coisa, e muita coisa vai sair. São quase 6 milhões em calçamento poliédrico, senhor presidente. E, segundo o nosso prefeito, não vai fazer mais poliédrico, ele vai fazer asfalto mesmo. Até porque o poliédrico que você faz, acontece o que está acontecendo hoje,
Hoje é como falta de funcionário. A cidade, bem é verdade, por ter no final do ano, as empresas começaram a trabalhar agora, o contrato acabou no final do ano, e a nossa cidade, bem é verdade, deu uma conhecida no mato, ainda mais com essa chuva. Então, até quero estar junto com o nosso prefeito nessa encampada aí, de fazer asfalto mesmo, não fazer poliédrico. Vai estar ajudando bem. E voltando, senhores, o dia 23 nós protocolamos aqui na promotoria. O promotor já se manifestou, mandou uma carta para os moradores lá, para eles virem na Copel e na Sanepar. Eu vou ler aqui, senhores vereadores, que veio da promotoria. Ofício 170/2015. Tá. Telemaco, 3 de fevereiro. Ilustríssimo senhor, venho respeitosamente perante a Vossa Senhoria, visando instruir notícias de fato supra em trâmite nessa promotoria, solicitar que, no prazo de 15 dias, encaminhe cópias negativas da Copel e Sanepar no que se refere à instalação dos seus serviços na área denominada bairro Jardim União. O que ele colocou, senhor presidente? Ele colocou que ele quer que os moradores venham e façam o pedido na Copel para ter uma negativa da Copel. Só, senhores vereadores, eu estive hoje conversando com o secretário, chefe geral de gabinete, e ele está certo, porque essa é uma iniciativa que vem de lá. Tem que vir lá do executivo para nós, vereadores, aqui aprovar. A Copel, segundo a Copel, se tiver o nome da rua, porque lá é Rua Rua das Pedras, das Pedreiras, e tem que ter o CEP. O CEP já tem. Só que o nome da rua, acredito que vai ter que o executivo mandar um projeto de lei para nós aprovar, para eles dar atenção para aquele pessoal ali. Permite uma parte, vereador? Toda nova, vereador Carlão. Muito bem, eu acompanhando o seu relato com relação a esse caso, é um trabalho de todos nós, como já foi citado nesse plenário. Uma das questões, quando Vossa Excelência coloca de que há muito tempo esse povo vem sendo enganado, é uma grande verdade, né? Enganado em época de política, enganado como está sendo os nossos professores hoje aqui, enganados, cada cidadão desse nosso Paraná com certas situações, ou seja, de governo federal, de alguns políticos que realmente não estão com um compromisso voltado com a população. Agora, ali no Jardim União, uma coisa é certa, só se vai resolver aquela questão o dia que uma administração, que um homem que realmente tiver interesse em resolver a questão daquelas famílias que estão lá, estão uma em cima da outra, né? Fizerem um projeto, mandar para essa casa, aprovar e dar uma moradia digna para eles, aí isso vai acontecer. E é o que nós esperamos da administração que aí está, porque até agora o que nós ouvimos foi somente notícia de que vai acontecer, notícia que vai fazer, e nós tivemos que interceder, através desse documento, nós vereadores aqui, para que algo pudesse chamar a atenção e realmente começar a mexer com o fato. Mas só vai acontecer realmente se realmente a administração municipal locar um terreno, comprar um terreno, fazer habitação, buscar investimento. Eu tenho certeza que nós, vereadores desta casa e vereadoras, jamais vamos deixar de aprovar qualquer coisa nesse sentido. Porque nós estamos falando de habitação, nós estamos falando de seres humanos, pessoas que merecem o nosso carinho, acima de tudo, nesse município. E o que nós estamos percebendo é que realmente uma morosidade na situação que aí está. Então, espero que o Executivo realmente tome frente a isso, faça, porque é uma atitude dele. E o que vier de lá, nós estaremos, então, abraçando essa causa em nome da nossa população. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, vereador. Bom, eu agradeço as palavras do vereador e já coloco aqui que o nosso prefeito se colocou à inteira disposição do início que nós, vereadores, fomos lá falar com ele já recebeu os moradores do bairro, coisa que há muito tempo não fazeria com aquele povo ali. Ele recebeu e também fiquei muito feliz, vereador, quando ele no bairro São Silvestre, aonde que ele começa a regularizar a situação de muitos moradores ali, que se encontram na mesma situação do bairro Jardim União. E hoje, na parte da manhã, na conversa dele com os moradores, ele falou o seguinte: vamos regularizar aquela situação com o máximo de urgência, queremos dignidade para aquele povo. Então, o nosso prefeito, com certeza, ele está fazendo, gente. Porque se ele não estivesse fazendo, some bastante para subir nessa tribuna e falar que ele não estava fazendo. Então, ele está fazendo.
está dando atenção. E nós, vereador Maurício, nós podemos, amanhã, os vereadores que tiverem um tempo e quiserem ir no bairro Jardim União para nós conversar com aqueles moradores, eu acredito que, baseado nesse documento que veio, eles estão pedindo as cópias negativas. Encaminho as cópias negativas para a Copel e Sanepar. Eu acredito que nós temos que ir lá e eles virem fazer esse pedido. Certo? O projeto nós vamos conversar com o executivo para vir para essa casa. Senhores professores e professoras, estou vendo aqui várias professoras que eu tive a oportunidade, depois de bem de uma idade, eu voltar para a escola, sabe? Agradecer cada uma de vocês aí, pelo carinho que tiveram comigo ali, me ensinaram muito bem, não posso reclamar, como muitas lá do professora lá do Colégio Presidente Vargas, lá do CAIC, que são as professoras dos meus filhos, e das outras escolas da cidade aqui também, que eu tenho o prazer de conhecer vários alunos, vários pais de família que falam bem dos senhores e senhoras. Eu quero me colocar à inteira disposição, como eu já falei, cada um dos vereadores, nós temos os nossos deputados. E é a hora de nós podermos estar ajudando os senhores e senhoras, é agora. E eles também mostrarem, para fazer o justo do voto deles, que eles vieram aqui, independente de quantidade de voto. Aquele que tem caráter vai dar a cara para Telêmaco Borba. Senhores, marque bem aqueles que só vêm em 4 anos, senhores. Eu quero, na medida minha, eu quero me colocar à disposição de cada um de vocês. E acredito que os demais pares dessa casa também, pode ter certeza que os 3 vereadores vão estar com os senhores e senhoras. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Boa noite. Tendo chegado ao fim horário do pequeno expediente e dando sequência aos nossos trabalhos, solicito da primeira secretária que proceda à leitura da matéria escrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 075/2014, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 057, de 17 de outubro de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 253.600, despesas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi. Está em discussão o projeto. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 075/2014. Senhor presidente, nós temos agora as emendas do projeto 071, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes, que dispõe sobre a instalação de biombos. Emenda desculpa. Tem um anterior, que é o da Agência de Fomento. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 068/2014, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, no valor de R$ 6 milhões. Está em discussão. Gostaria de discutir a matéria, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rubens Benck. Esse projeto de lei, inclusive o vereador Hélio César pediu vistas desse projeto de lei. É um projeto que me preocupa, vereador. Esse projeto de lei é um projeto de 6 milhões para construção de asfalto nas ruas, em contratação com o Fomento do Paraná. O nosso município tem uma capacidade de endividamento de 21 milhões. Com este projeto, o município vai estar com endividamento, após a firmatura deste projeto de lei, de 15 milhões. E 15 milhões, quando sair, é um valor significativo. Que daí nós vamos ter problemas nas verbas próprias do município, no orçamento do município, porque daí nós vamos ter uma dívida, que serão, no mínimo, em torno de 3 milhões por ano de pagamento de serviços e juros dessas dívidas. Então, é uma situação que me preocupa muito. Até
é uma situação que eu vejo assim, que o Poder Executivo não está tendo capacidade de gerenciar o orçamento e está endividando o município, que vai trazer consequências no futuro para Telêmaco Borba. Continue a discussão o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Hélio César. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi para discutir esse projeto na conversa com os nobres vereadores aqui, que era para o secretário mandar o nome das ruas que era para ser calçada. Ele mandou para cada setor, para cada vereador. Foi isso, vereador Rubens Menker? Acredito que o senhor pegou também a folha. Cumpriu. Sim, essas ruas sim. Só que nós temos já um empréstimo contratado com a Caixa Econômica para a área 6 e outras ruas de 6 milhões, né, vereador Maurício? Então nós temos uma situação que o município está se endividando, vereador. O que eu coloco é esta situação. Senhor presidente, então, daí não adianta nós subir aqui nessa tribuna, senhores vereadores, se nós não aprovar o pedido do prefeito. Então não adianta nós subir nessa tribuna e falar que a rua tal está tudo arrebentada, está faltando calçamento. Acredito que daí, se não for para nós votar o pedido do nosso executivo, então eu não vou fazer mais pedido e arrumar a rua do povo aqui da cidade. As ruas do bairro, várias ruas que se encontram em situação precária. Senhor vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Neri Rafael Mangoni. Senhor presidente, eu observo que o município de Telêmaco Borba é um dos únicos municípios do Paraná que recebe calçamento e asfalto indistintivamente de qualquer classe, sem nenhum custo ao município. Passando a vigorar esse atributo ao município após o plano diretor com os novos loteamentos que estão sendo lançados, que já tem que ter asfalto, e está embutido, inclusive, no preço do lote de quem adquirir. Mas Telêmaco Borba, historicamente, tem uma capacidade para suprir essa necessidade, porque ao longo dos anos, Telêmaco Borba cresceu desordenadamente. E o município de Telêmaco Borba tem o privilégio, assim como os 399 municípios do Paraná, de contar com esses benefícios, inclusive com juros reduzidos do Estado. E nós precisamos contar com isso. O pagamento de juros, a capacidade de endividamento é muito maior, dado a capacidade de arrecadação que tem o município. Então nós temos que atender, porque lá nos fundos desses bairros, tem crianças que não vão para a escola, tem pais que não conseguem sair para o trabalho em dias de chuva. Hoje, do jeito que está, inclusive, que cada família, graças a Deus, está podendo ter o seu carrinho, a sua moto, não tem condições de sair de casa. Então, é uma necessidade que o município tem de adquirir, sim, essa dívida responsável, porque tem capacidade de cumprir. Então, estou aqui discutindo o projeto e já antecipando o meu voto. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima Ribeiro. Senhor presidente, eu entendo a preocupação do vereador Rubens. Vereador Hélio César, pelo seguinte, nós estamos começando o segundo ano, né, o terceiro ano desse mandato. Nós teremos 2 anos ainda pela frente. Nós temos uma capacidade de endividamento de 21 milhões e alguma coisa, salvo se aumentou a arrecadação, que eu não tenho conhecimento. Então, com o endividamento hoje da ordem de 15 milhões, nós teremos, até o final do mandato, só mais 6 milhões. E o próximo já está complicado, porque isso, se nós não aumentarmos a arrecadação, essa vai continuar sendo a nossa capacidade de endividamento. Então, entendo o seu lado político, todos nós temos o nosso lado político, queremos defender a população, todo mundo tem que ter rua asfaltada, rua da melhor maneira possível, mas eu entendo o argumento do vereador, ele não diz que vai votar contra, até nem tenho procuração para defender o vereador aqui, mas eu estou dizendo, enquanto presidente da Comissão de Economia, ele tem autoridade para falar isso, até porque essa já era uma preocupação
de vereadores do ano passado, em que a gente conversava com vereadores que eram da Comissão de Economia. Então, essa é realmente uma preocupação. Claro que ninguém vai deixar a população perecer, mas que é uma preocupação, e se não fizer coisas daqui para frente com recursos do município, ficarmos só endividando o município, e aí, como é que fica a situação no futuro? Obrigada, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlão. Apenas um pequeno comentário com relação aos que me antecederam nos comentários, com relação ao projeto que está para votação no plenário desta casa nesta tarde. Realmente, concordo plenamente com a vereadora Fátima com relação às colocações do vereador Rubens, apenas uma orientação e uma observação para que cada um de nós, como membro de uma comissão, tenhamos a noção da situação no momento. E a vereadora Fátima foi muito feliz, né, quando ela fez essa colocação, dizendo que nós estamos com um endividamento de 15 milhões hoje, teremos mais 6 pela frente. O que também eu quero acrescentar é que esse endividamento pode refletir lá na frente em outras situações do município. Não apenas de endividar o município, mas refletir em outros setores que podem ser prejudicados. Então, eu acho que foi feliz o vereador Rubens, quando ele coloca se vamos aprovar ou não vamos aprovar. É muito importante que nós tenhamos conhecimento do que realmente está acontecendo, para que lá na frente a gente possa analisar, olha, foi alertado, a situação está assim agora, como é que fica a questão de amanhã depois em outros setores, em outros segmentos da nossa prefeitura municipal, do nosso município, e talvez também de outras prioridades que nós tenhamos e não vamos poder realmente fazê-lo, porque o município está totalmente endividado. Era apenas essa colocação que eu teria para fazer, apenas como orientação. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcos William. Respeitando a opinião dos nobres pares que me antecederam, também quero dar minha parcela de contribuição. Antes eu quero pedir desculpa aos professores por ter que ficar de costas, né, para vocês, mas devido ao plenário aqui, o layout dele ser dessa forma, eu fico de costas para os senhores, então desculpas. Senhor presidente, o que eu quero dizer é o seguinte, é que só quem vive uma situação de uma rua sem asfalto, toda esburacada, sem galerias de água pluvial, sabe o que é morar numa rua como essa. É muito de grande valia o posicionamento do vereador Rubens. Porém, nós não estamos ultrapassando o limite, a capacidade de endividamento. Nós temos uma secretaria de finanças, acredito que com pessoas de responsabilidade. O prefeito Gibson está ali, está com a sua equipe, e teve 18 mil votos, Telêmaco Borba, quase 19, e ele é responsável pelos seus atos. Então eu acredito que ele fazendo esse pedido, claro que é importante a gente analisar, mas ele fazendo esse pedido, eu tenho amigos, eu sou um representante da população, eu estou dia a dia com o povo, eu sei de bairros carentes, bairro da área 6, outros bairros que precisam de manutenção. O bairro área 6 nem tem calçamento poliédrico e muito menos asfalto. Área 3 tem alguns lugares também que não. Então, eu acho assim que só quem está passando mora numa rua que não tem calçamento poliédrico, galerias pluviais e asfalto, sabe da dificuldade que é. Então, eu dou esse voto de crédito para a administração, lembrando que eles serão responsabilizados pelos seus atos, se esses forem atos errados. Então, de antemão, eu quero manifestar meu voto em favor daqueles que precisam, que eu vou votar a favor do projeto. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício. Eu respeito também a opinião dos nobres vereadores, nobres colegas, mas vejo também de uma ótica diferente, que nem diz o vereador Marcos Willi. Quando você passa lá junto com a comunidade, você vê a situação,
Daí que você vai realmente ver a necessidade que é nós votarmos num projeto de suma importância quanto esse. É claro que nós sabemos que da deficiência, da dívida, mas se nós tivermos, nós estamos aqui lutando por um bairro melhor, por uma cidade melhor. A partir do momento que nós aprovarmos o executivo e fiscalizarmos, fizermos a nossa parte para que seja aplicado de maneira certa, de maneira correta, e que esses benefícios realmente venham a chegar aonde devem chegar, acho que ainda temos aí 6 milhões de capacidade de endividamento. Eu vou votar, com certeza, voto sim, voto junto com, como diz o nobre vereador Marcos William. Eu acredito que a partir do momento que se elabora um projeto, tem que ter esse conhecimento que vai se assumir os atos, com certeza. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, uso da palavra. Uso da palavra, senhor. Com a palavra, vereador Miltinho. Bem, como os nobres vereadores já colocaram a questão desse projeto, eu também me coloco inteiramente à disposição, porque nós vemos hoje, nossa cidade, a grande dificuldade que nós temos, problemas que a cidade vem enfrentando em termos de infraestrutura. Se o prefeito está pedindo esse empréstimo, eu acredito que ele está olhando o que é de grande avalia pelo nosso município. Nós estamos aqui, nós somos vereadores para fiscalizar e criar as leis. Sim, agora se nós formos querer ser executivo, nós temos que ser candidato a prefeito. Então nós temos que estar lá no executivo, não aqui no legislativo. Seria essa a minha colocação. Muito obrigado. Como não está tendo mais interesse em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado com 11 votos. Um voto rejeitado do vereador Gilson. Em primeiro turno. Em discussão agora e votação, as emendas ao projeto de lei 071/2014. Emenda número 001/2015, de autoria dos vereadores Rubens Benck e Carlos Roberto Ramos, que apresentam emenda aditiva ao projeto de lei número 071/2014, de autoria do vereador Maurício Diógenes de Castro, que dispõe sobre a instalação de biombos, painéis de material opaco ou estruturas similares entre os caixas e os clientes em todas as agências bancárias e instituições financeiras, localizadas no município de Telemaco-Borba, Paraná. Acrescentando os artigos 6º e 7º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O Poder Executivo não fornecerá nem renovará o alvará de licença e de funcionamento para as instituições bancárias e financeiras que não cumprirem o dispositivo nesta lei. Artigo 7º. A fiscalização do cumprimento da presente lei será realizada pelos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal. Está em discussão a emenda número 1. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlão. Falo também em nome do vereador Rubens Benck com relação a essa emenda de número 001/2016 do projeto do vereador Maurício. Nós participamos, algum tempo atrás, de alguns segmentos com relação à questão da segurança pública em Telemaco-Borba. Nós sabemos perfeitamente que já tramita nesta casa um projeto que veio confeccionado por vários segmentos, inclusive, eu me falha o nome agora, eu estive participando, o Maurício também esteve com eles, e com relação a melhorar na segurança pública com relação aos bancos. Já existe uma lei federal, aliás, uma lei estadual, que determina, né, só que, pelo que nós estamos verificando, o PROCON não está agindo como deveria agir com relação à fiscalização daquilo que realmente deve ser. E nós fizemos também essa emenda com relação a melhorar a fiscalização de entrada e saída dos bancos, né, aqui em Telemaco-Borba. Esse é o motivo dessa emenda, que nós estamos juntamente no projeto, e peço, então, a aprovação de todos os companheiros dessa casa. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima Ribeiro. Senhor presidente, eu até estou entendendo o que o vereador Carlos Roberto Ramos está dizendo, que eu acho que esse projeto está nas mãos do vereador Maurício, né? Porque até a minha dúvida, quando entrou em pauta, e eu ouvi aqui o projeto do prefeito, era se não era a mesma coisa. Daí foi conversar com o vereador Maurício,
se ele tinha conhecimento desse projeto do prefeito, até a gente, né, se os senhores permitirem, o vereador Maurício até pode discutir, porque eu trouxe o projeto para ele, porque assim, todo mundo é favorável, né, e até quando a gente discute aqui, é para levantar as coisas que estão acontecendo. Muito pelo contrário, ninguém é contra, a não ser depois que verbaliza o voto contrário. Mas, nesse caso aí, até pedir para o vereador Maurício olhar, se não era a mesma coisa, senão nós estaríamos, de repente, o do prefeito é mais completo, nós estamos votando alguma coisa e depois viria de encontro algum projeto mais completo do prefeito, que está chegando hoje. O vereador Maurício não pode suceder a mim, até porque ele está com o projeto em mãos. Obrigada. Na verdade, vereadores, a gente teve realmente com o vereador Carlos nessa discussão, que foi promovida pelo PROCON. E esse projeto, ele trata dos banheiros das instituições bancárias, do tempo em que as pessoas vão permanecer dentro das instituições bancárias, da situação que você vai ficar lá, como que você vai ficar, se vai ter acomodações, cadeiras e etc. Né? Então, esse projeto do PROCON foi estabelecido pelo Ricardo, veio, então a prefeitura está mandando para que seja estabelecido normas e regras, e você vai no banco hoje, chega lá, se precisar ir ao banheiro, não tem. Então, esse projeto trata exatamente disso. Quanto ao projeto que nós já elaboramos, inclusive, nessa mesma reunião, nós colocamos essa situação, porque quando você vai ao banco e, às vezes, precisa fazer um saque, fazer uma retirada, você, assim como você está vendo o quanto as pessoas pegam, o quanto as pessoas tiram ali do caixa, você também está desprovido ali, desprotegido. Então, nesse sentido é que nós levantamos, criamos essa lei, que também é uma lei existente, mas que só venha dar uma força maior ao PROCON para que ele esteja agindo realmente. E a emenda do vereador Rubens e do Carlos, ela vem melhorar ainda mais o projeto. Então, é um conjunto de ideias, que estamos discutindo para que a segurança realmente seja melhorada na nossa cidade. Continua em discussão a emenda 001. Com não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda 001/2015. Emenda número 002/2015, de iniciativa dos vereadores Rubens Benck e Carlos Roberto Ramos, que apresenta a emenda modificativa ao projeto de lei número 71/2014, de autoria do vereador Maurício Diógenes de Castro, que dispõe sobre a instalação de biombos, painéis de material opaco ou estruturas similares entre os caixas e os clientes em todas as agências bancárias e instituições financeiras localizados no município de Telêmaco Borba, passando o artigo 2º, 3º, 4º e 5º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. As agências bancárias e as instituições financeiras deverão manter em funcionamento no mínimo 3 câmeras de vídeo em seu entorno, para que seja possível a cobertura externa em cada local de entrada e saída, ou passagem obrigatória, inclusive estacionamento, salvo se o banco ou instituição financeira não estiver situado em esquina e não tiver estacionamento. Então, o mínimo pode ser de 2 câmeras externas. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão exclusivamente por conta das respectivas agências bancárias e instituições financeiras estabelecidas no município de Telêmaco Borba. Artigo 4º. Os estabelecimentos bancários e instituições financeiras terão o prazo de 90 dias para se adequar às exigências desta lei a contar da sua vigência, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 10 UFM, 10 unidades fiscais do município. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta lei no que couber. Está em discussão a emenda. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Rubens Benck. Essas emendas nós tivemos aqui para colaborar com o vereador Maurício. Até peço para falar em nome do vereador Cardão também, que apresentamos em conjunto estas medidas. Eu quero dizer que nós apresentamos essas emendas em razão de que a Câmara de Vereadores não pode apresentar projetos em que onerem o município. Então, esse foi um cuidado, especialmente, até conversei com o nobre vereador Maurício, que nós tínhamos que colocar essa situação de forma clara. Inclusive, colocaram uma penalidade, porque banco lida com dinheiro.
E se nós não tivéssemos a penalidade do banco, a lei se tornaria inócua. Até o vereador Maurício achamos por bem, até discutimos o valor da aplicação da penalidade de 10 unidades fiscais do município, que significa hoje em torno, acho que, de R$750. Quer dizer que se o banco não cumprir a exigência, se o prefeito sancionar essa lei nossa, o banco será penalizado. Nós temos essa situação e essa preocupação do nobre vereador Maurício, quando apresentou esse projeto de lei, que é a situação das pessoas mais idosas, que ficam naquela dificuldade de receber o dinheiro à vista de todo mundo. Então, esta situação, essas emendas que nós propusemos, foi em forma de colaboração. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra apenas para salientar que alguns bancos já vêm providenciando esses biombos, já como Caixa Econômica, Sicredi, e faltando alguns bancos que mantêm, né, totalmente aberto os caixas. E claro que eu acredito que com isso aí nós temos então uma maior segurança com relação a essa questão. Continua em discussão. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovada a emenda 002. Projeto de Lei 071/2014, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que dispõe sobre a instalação de biombos, painéis de material opaco ou estruturas similares entre os caixas e os clientes em todas as agências bancárias e instituições financeiras localizadas no município de Telêmaco Borba. Projeto esse que vai ser votado já com as 2 emendas que nós votamos, já inclusa. Está em discussão. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 071/2014, de autoria do vereador Maurício Diógenes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tem o projeto de lei que estava em pauta de votação, de minha autoria, projeto de lei 73/2014, em que nós estamos pedindo que seja autorizado o senhor prefeito autorizar uma construção de um monumento em homenagem à loja da maçonaria em nosso município. Tendo em vista que alguns vereadores solicitaram alguns esclarecimentos a mais sobre essa lei, e que a direção da maçonaria se comprometeu a vir prestar os esclarecimentos necessários para este projeto de lei poder ir à votação, solicito a retirada de pauta para 2 sessões, para a próxima sessão do dia 23. Nosso regimento interno estabelece que o autor pode fazer a retirada do seu projeto. Dessa forma, defiro o seu pedido. Discussão e votação em turno único. Requerimento número 004/2015, de iniciativa dos vereadores Everton Fernando Soares, Carlos Roberto Ramos, Célia Regina Sobrinho de Andrade e Rubens Benck, incluído o meu nome também, que requerem do senhor prefeito as seguintes informações. Existe autorização da administração municipal para a construção de piso de cimento na Praça Central, a mesma onde se situa o Paço Municipal, e de frente para a Avenida Chanceler Horácio Laffer, e onde se utiliza o espaço, o comércio ambulante de lanches Dog do Rafa. Em caso positivo, requer ser juntada das cópias do procedimento que autorizou o uso do espaço público por particular. Em caso negativo, quais as providências que serão tomadas? Está em discussão o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. A palavra? Com a palavra, o vereador Hélio César. Senhor presidente, eu pedi para discutir esse projeto, mas gostaria que o senhor já colocasse em votação, porque eu não tenho mais intenção de discutir o projeto. Continua em discussão. Só apenas para uma... Com a palavra, vereador Carlos Roberto. Não, só uma Ramos. correção, não é projeto e sim um requerimento, somente corrigindo uma correção. Não é projeto. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Carlão. Continua em discussão o requerimento. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Neri Rafael Mangoni. Senhor presidente, esse é um requerimento que só entrou na ordem do dia para discussão
porque requerimento ele só entra em votação. Quando um vereador quer discutir, ele passa para a próxima sessão. Então, está aqui para discussão, solicitado pelo vereador Hélio César, e eu senti essa preocupação, de certa forma, no sentido social, né? Eu entendo que nenhum espaço público, e é nosso dever e nossa obrigação, enquanto vereador, enquanto legislador, fiscalizador, é permitido se construir, se invadir. Porém, a nossa cidade já é tido como exemplo de invasões, não só de espaços públicos, como de espaços privados, de construções. E o problema social é que nós temos trabalhadores de várias formas aí, ambulantes, na frente da rodoviária, na Horácio Clabin, na frente do Furtadão, inclusive construído piso lá no espaço público, e não só aqui na frente da nossa Câmara, não só aqui no espaço da Prefeitura. E eu acho que, de certa forma, é um assunto que deve ser tratado com seriedade e com carinho, porque nós sabemos da necessidade das pessoas que correm atrás para ter uma fonte de renda, para ter uma... por que eu tenho que ter a minha profissão e os outros não? Nós podemos nos perguntar isso. Mas eu só gostaria, não estou nada contra o requerimento em si, mas gostaria que o requerimento fosse completo no sentido, então, de estudarmos esse tema com mais profundidade junto com o Executivo. Só isso, nobre senhor presidente e nobre autora. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima Ribeiro. Nobre vereador, tanto estamos estudando com carinho a situação e até o problema social da nossa cidade, que não se pode permitir que um coloque e outro não. Porque se nós fôssemos permitir, então a praça poderia ser fatiada e cada um poderia cimentar o seu pedacinho e colocar o seu barraquinho. Então, é por isso que estamos pedindo as informações ao senhor prefeito, porque é uma pessoa que tira dali o seu sustento, que ficava na rua, como ficam os ambulantes, e, de repente, nós damos de cara com a construção de cimento dentro da praça, na nossa frente, sabendo que são tantos também os necessitados, que se é para abrir para um, então tem que abrir para todos. Por isso, o requerimento, alguém permitiu, foi permitido, a pessoa, na ingenuidade, achou que podia, cimentou o carrinho lá. Então, ninguém aqui está fazendo juízo. Nós estamos buscando informações neste momento. Só uma parte, nobre vereador, acho que é importante isso, né? Porque nós estamos elencando um fato e um problema que existe no nosso município de maneira geral. Nós vemos que tem pessoas que não são permitidos puxar uma cobertura na frente do seu estabelecimento comercial para pôr algumas cadeiras na frente da lanchonete, porque para atender melhor o lazer da população e das famílias, enquanto outros têm o poder de colocar biombos nas calçadas e colocar mercadorias. Então, é um assunto muito delicado, realmente, e eu entendo, o requerimento ele não é um projeto, não é uma execução, é apenas solicitação de informação. Continua em discussão. Como não há intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 004 /... Opa! Quem que é contra? Vereador Miltinho, vereador Sete, vereador Maurício e vereador Marcos William e Hélio César. Favorável? 6. Então está aprovado o requerimento. Senhor presidente, por uma questão de ordem, apenas para justificar também o nosso voto, para lembrar que é um dever de cada um de nós nessa casa, e respeitando a votação, eu falei com a família recentemente, dizendo a ele que apenas um pedido de informação, o requerimento, os vereadores, a Fátima, o vereador Toto, nos ligou. Se nós nos privarmos de pedirmos informação, talvez nós estaremos amanhã incorrendo um erro muito forte. É a única coisa que dá sustentabilidade para nós, vereadores, nesta casa, chama-se requerimento. Pedido de informação que o Executivo tem que responder. Como já foi dito aqui, não quero me tornar repetitivo, de maneira nenhuma, não só, nenhum de nós estamos sendo contrário, apenas porque o carrinho foi parar em cima da praça. Como disse a vereadora Fátima, vai fatiar a praça, amanhã se outro cidadão invadir ali, tá certo? Vai complicar muito a situação.
E por que isso aconteceu? Apenas um pedido de informação. Depois essa casa terá realmente o dever de levantar a questão e verificar se realmente houve um erro de alguém ou não, o que realmente aconteceu. Não significa que o dog vai sair dali, não é isso. Ou volta para onde está, né? Porque, ou quem autorizou. Apenas essa informação que nós estamos pedindo. Para esclarecer realmente, ninguém está sendo contra o trabalho, eu particularmente não estou sendo, e quando me convidaram para assinar o requerimento, falei com muito prazer, como assinaria de qualquer vereador nessa casa, com qualquer pedido de informação. Eu acho que é um dever de cada um de nós. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Hélio César. Senhor presidente, eu ia discutir o requerimento, mas preferi não discutir, certo? Agora, já que estamos para discutir, só quero colocar, senhor presidente, que eu acho que as leis têm que ser para todo mundo, não é só para uma pessoa. Não é só para uma pessoa, porque tem vários, até pedi para discutir, por quê? Porque tem vários lugares da mesma forma que se encontra o hot dog do Rafa. E outra coisa, senhores, e se for por tempo garantido também, o carrinho do Rafa faz 18 anos que está ali. 13 na mão do Ricardo, mais 5 na mão do Rafael. Eu acho que a lei tem que ser para todo mundo, senhores. A lei não é só para um. Até o Rafa está chateado, até porque ele conhece várias pessoas que vendem também, da mesma forma do que ele. Ele falou, Fubá, todo mundo quer trabalhar, eu vivo dali, eu trato da minha família dali. Se for para puxar, senhores, tem que puxar todo mundo, daí está errado. Tem várias pessoas que fixaram o carrinho. É uma lei orgânica, a gente entende, nós podemos fazer o requerimento sim, certo? Mas a gente também tem que ver, eu acho que a lei é para todo mundo, 13 anos que está ali, se os outros ganharam por tempo, então nós temos que ver. Eu quero falar para os senhores vereadores, que eu quero estar brigando pelo Rafa. Não vou falar se o Rafa colocasse o carrinho dele ali hoje. Eu seria totalmente o contrário. Mas faz 18 anos que está aquele carrinho ali, gente, senhores e senhoras. Aquele carrinho ficava no meio da rua. O dia que o Rafa chegava ali, estava cheio de carro ali, ele não podia estacionar, senhores. Ele tinha que ir voltar embora. Certo? Agora, eu acredito assim, senhores, se for a lei para um, é para todos. Já falo para os senhores vereadores que entraram com o requerimento, que busquem, então, os outros para nós mexer com todos. Tem que mexer com todos, senhores. Sabe, eu sei que cada um deles ganha o pão deles ali, eu quero estar encampado na briga com cada um deles. Não é justo não, senhores. Não é justo. A gente entende que o requerimento... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O vereador está discutindo um requerimento que foi aprovado. E outra coisa, nobre vereador, ninguém está aqui discutindo a validade dele vender o seu hot dog ali. O que está se discutindo é que foi construído e não foi há 18 anos, não. Foi uma semana. Que a nobre vereadora me pediu até a colaboração para assinar o requerimento, não é dele estar trabalhando. É dele ter construído no espaço público aquela laje. Então, a laje, vereador, eu quero que o senhor entenda bem que não é a questão dele estar usando o espaço público. O espaço público que ele está usando, que o senhor está dizendo, todos os munícipes usam. O senhor está dizendo se é para todos. Tem os outros hot dogs, tem ali os Divaldo, filho dos Divaldo, tem outros hot dogs lá na entrada do aeroporto, mas que não construiu uma laje no patrimônio público. A questão, vereador, é a construção da laje, não ele trabalhar em cima da calçada e do estacionamento. Senhores vereadores, pelo nosso regimento interno, senhor presidente, não, eu gostaria não de vou responder, que eu estava com a palavra, senhor presidente. Vou dar 1 minuto para o senhor responder, porque questão de ordem, senhores. Eu deixei um de cada lado para falar, porque era primeiro que o projeto já foi votado. Questão de ordem, simplesmente, se o regimento não está sendo cumprido. Então, gostaria que nós nos ativéssemos ao regimento interno, que houve a discussão, todos tiveram oportunidade de discutir. Questão de ordem é quando não está sendo cumprido algum artigo. Então, lhe dou, vereador, mais 1 minuto para o senhor poder... Vereador Rubens, eu não falei que vocês fizeram com requerimento solicitando.
certo? Eu estou falando, senhores, que se o senhor andar pela cidade, vereador, se o senhor for, eu posso até levar o senhor. O senhor acha que o senhor não tem andado pelo jeito na cidade. Eu levo o senhor aonde que tem há 20 anos, 30 anos, senhores. Fixado também, vereador Rubens. Eu levo o vereador aonde que está. Eu não tô questionando. Eu acho que assim, senhores, nós temos que ajudar o povo, senhores. Se nós for representando o povo, nós estamos aqui para o melhor do povo. Eu quero, sim, fazer o melhor. E entendo que é uma lei orgânica, sim, vereador Rubens Benque. É uma lei, certo? E nós podemos, se os outros estão, por que ele não pode? Obrigado, senhores vereadores. Só gostaria, sim, para deixar maior esclarecimento, quem faz toda a ordem jurídica dessa situação é o nosso Código de Postura. Por favor, secretária. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 064/2015, de iniciativa dos vereadores Maurício Diógenes de Castro, Everson Fernando Soares, Hamilton Aparecido Machado, Gilson Pereira dos Santos, Luiz Carlos dos Santos Martins, Marcos William de Oliveira, que estabelece política para instalação de estruturas de suporte das estações de rádio base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação vigente. Está em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Fátima Ribeiro. Na verdade, não é discutir, é só esclarecer. Esse projeto ele já entrou em 2013. Ele recebeu parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da qual eu era relatora. Na verdade, nada contra o projeto. Ele tem um problema que não é um projeto que deve ser feito pela Câmara, e sim pelo prefeito. Então, o vereador Maurício, de novo, apresenta o projeto, né, pedindo para derrubar o parecer, então, da nossa comissão para o projeto tramitar aqui. Então, eu quero deixar bem claro, porque tem alguns nobres pares que querem colocar na boca da gente coisa que a gente não falou. Ah, é contra. Ninguém é contra. Eu sou totalmente favorável a esse projeto. Se vier do prefeito, eu voto totalmente favorável. O projeto é beleza, tem que estabelecer mesmo. Tem que ver os terrenos, onde é que vão construir as instalações das antenas para o celular. O vereador Maurício está certíssimo. Eu só disse para ele, e a comissão entendeu dessa forma, que esse projeto não é competência nossa. Ela deve vir do Executivo para nós. Então, estou deixando bem claro que eu não sou contra o projeto. É um projeto que tem vícios de competência. A competência é do Executivo e não nossa. Então, esse que foi